sobre a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7, em nome de Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3 ao 7. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Podem sentar em nome de Jesus, amados. Glória a Jesus. Eu peço a atenção da igreja para trazer aqui uma palavra inspirada pelo Espírito Santo para os nossos corações nessa noite. Meus amados irmãos, estamos em um culto de confraternização, onde comemoramos o aniversário dos varões antes dessa igreja. Estamos aqui nos congratulando, nos alegrando. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram. E estamos fazendo uso da palavra de Deus nesta noite. E isso, irmãos, denota união da igreja. O fato de estarmos aqui denota união e comunhão uns com os outros. E ter comunhão uns com os outros é uma condição para que tenhamos os nossos pecados perdoados. É verdade ou não é? Se andarmos na luz como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Estamos aqui porque temos união e porque temos comunhão uns com os outros. E ter comunhão é uma condição para que os nossos pecados sejam perdoados através de quem? Do sangue de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos comunhão e devemos ter comunhão com os irmãos no partir do pão. Devemos ter comunhão com os outros irmãos nas orações. Devemos ter comunhão com os irmãos na hora da dor. Devemos ter comunhão com os irmãos na hora da alegria. Devemos ter comunhão com os outros irmãos na hora da enfermidade. Devemos ter comunhão com os irmãos em qualquer hora, em qualquer momento, porque esta é uma condição para nós chegarmos à presença de Deus. Aleluia. Eu devo olhar para meu irmão não como um oponente. Os irmãos que estão aqui na minha retaguarda não são os meus opositores, não são os meus concorrentes. Eu não devo olhar para o irmão Francisco com a intenção de puxar o seu tapete. Eu devo olhar para o irmão Francisco como a imagem e a semelhança de Deus. Eu devo olhar para o irmão Diógenes como a imagem e a semelhança de Deus. Eu devo olhar para o irmão Gabriel como sendo a mim mesmo, imagem e semelhança de Deus. Eu devo olhar para os irmãos como conservos de Jesus, como servos de Deus que vão herdar a vida eterna através de uma comunhão com Cristo Jesus. Isso é comunhão, irmãos. Portanto, João disse no capítulo 2 que aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. A comunhão, irmãos, ela tem que ser em dois sentidos: em um sentido horizontal e em um sentido vertical. No sentido horizontal é quando eu tenho comunhão com os irmãos. No sentido vertical é quando eu tenho comunhão com Deus. E esta deve ser a comunhão. Se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas não tenho comunhão com os irmãos da igreja, eu não passo de um tolo, eu não passo de um mentiroso,
é filho do diabo. Que não seja assim, irmãos, a nossa comunhão apenas em palavras, mas em atitudes, em gestos, em atos poderosos. Esta deve ser a comunhão da igreja amada do Senhor Jesus. Temos comunhão. Que tenha você e eu nesta noite comunhão uns com os outros. Comunhão na paz do Senhor. Quando eu saúdo você com a paz do Senhor, não é uma mera saudação, é porque eu tenho comunhão contigo. Eu te dou a paz do Senhor, te saúdo com a paz do Senhor, é porque eu tenho comunhão contigo, é porque eu quero ir junto para o céu com você. Que Deus abençoe os irmãos nessa confraternização de varões, que possamos continuar, irmãos, nesta comunhão. Portanto, não deve haver entre nós dissensões, não deve haver entre nós intrigas. Amados irmãos, existem pelo menos 4 pessoas em que devemos ter comunhão: com o Espírito Santo de Deus, com Deus o Pai, com Deus o Filho e com os irmãos. E existe pelo menos na Bíblia Sagrada 40 pessoas em que não devemos ter comunhão. Não devemos ter comunhão com malfeitores, não devemos ter comunhão com ímpios, não devemos ter comunhão com aquele que pratica a homossexualidade, não devemos ter comunhão com os maldizentes, com os idólatras, com os avarentos, não devemos ter comunhão com aquele que é desobediente, não devemos ter comunhão com aqueles que praticam a injustiça. Mas você, meu irmão, eu devo ter comunhão. A minha relação com você não é uma relação de intriga, a minha relação com você não é uma relação de disputa, mas é uma relação de comunhão, é uma relação de amor, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do mesmo corpo, de um corpo que vai estar junto com o Rei, que é a cabeça e se chama Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.